gente estava orando, né? Abençoado Senhor. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer o Senhor por essa rica oportunidade de estarmos iniciando agora, meu Pai, a escola de profetas. Usa, meu Pai, o teu servo de uma forma especial, meu Pai. Coloca, Senhor, as tuas palavras, meu Pai, nos lábios dos teus servos, meu Pai, e que nós possamos, meu Pai, aprender mais e mais da tua vontade, do teu querer. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada aluno, meu Pai, que aqui estão, meu Pai, os pastores, os obreiros, cada um dos nossos irmãos, meu Pai. Tira, meu Pai, toda distração, que nós possamos estar atentos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos uma paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está muito feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos assentar. Na verdade, hoje eu vou fazer igual na terça-feira, onde eu sou facilitador. Porque como tem prova hoje, eu entendo que o pessoal já estudou a lição, amém? A apostila, então está todo mundo preparado. Então nós vamos aproveitar, nós vamos aprender tudo junto. Os alunos vão compartilhar e com isso todo mundo vai aprendendo. Vai ser um pouco mais curta a aula hoje porque tem uma prova. Logo depois que o pastor Salatiel vai aplicar. E aí vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém? Nós estamos estudando o fundamento da teologia, parte 1, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos muito bem ensinados e acompanhados pelo apóstolo e graças a Deus tem sido uma bênção para o nosso crescimento. E a aula passada, o apóstolo ele deu a respeito da morte do Senhor Jesus. Os benefícios, questão da morte do Senhor, falando que nós recebemos através da morte de Jesus. E Jesus, ele morreu para nos dar uma grande vitória. Pela morte do Senhor Jesus Cristo, Deus oferece perdão, reconciliação, nova vida, vitória sobre os poderes das trevas, paz, esperança, vida eterna e entrada na eternidade. E interessante que nesses últimos dias, principalmente hoje é domingo de Páscoa, e a gente vê todo o rebuliço, toda a festa que tem por aí. E ontem, passando pela rodovia, quando eu saí da farmácia, eu observei o shopping. Eu falei assim, meu Deus, mas não está em crise o Brasil? Não dizem que o Brasil está em crise? E eu passei ali na rodovia e falei, meu Deus, que crise é essa que o povo está tudo no shopping? Mas o que arrasta as pessoas para o shopping num dia como esse? Na verdade, a gente percebe que as pessoas são arrastadas, não estão nem aí para a crise. Mas a questão, na verdade, é a tradição. O povo está no shopping porque eles querem comemorar a Páscoa no shopping. E aí eles têm que comprar presente, comprar ovo de Páscoa. Olha o que a tradição faz com as pessoas. E a maioria daquelas pessoas lá, talvez até já ouviu falar da ressurreição de Jesus. Falar qual que é o sentido da Páscoa, da morte e da ressurreição do Senhor. Mas as pessoas não dão valor. Impressionante como que a humanidade não dá valor para a morte e muito menos para a ressurreição de Jesus. Inclusive tem muita gente que até duvida que Jesus ressuscitou. Inclusive existem crises teológicas, grandes teólogos, discutindo até hoje se realmente ele ressuscitou. Mas graças a Deus a gente não vai entrar nessas crises porque nós preferimos ficar com a palavra, amém? Amém. E aí tem vários versículos aqui que a gente pode comprovar a questão da ressurreição do Senhor. A morte já foi provada cientificamente, historicamente. A Bíblia diz a respeito da morte do Senhor Jesus. E a Bíblia também diz a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Na morte do Senhor Jesus nós conseguimos todas essas vitórias. Jesus, quando ele morre na cruz, ele derrota de uma vez por todas Satanás e toma a autoridade que o homem um dia entregou a Satanás e traz de volta para a igreja. Mas a ressurreição nos dá posse disso. A verdade é que o diabo ele ficou muito feliz com a morte de Jesus. Inclusive ele estava lá na plateia batendo palma quando Jesus estava morrendo, sofrendo ali na cruz.
O diabo estava ali se deliciando com a morte de Jesus. Porque o diabo ele sabe só o que está acontecendo no presente, mas o futuro ele não sabe. Aleluia. Então, cada chicotada que Jesus tomou, o diabo batia palma, ele ria, ele olhava para os discípulos. Lógico que João estava ali próximo, mas os outros, a alma difícil, a alma cretina, medrosa, estava um pouco afastada, mas João estava ali junto. E o diabo estava ali todo o tempo falando assim: ele vai morrer, vai acabar tudo aqui. O diabo ele estava ali com toda a plateia e ele falando: eu venci. Ele estava doido que Jesus morresse mesmo. Porque o pensamento dele era: ele morreu, acabou tudo. O diabo ele estava, vamos dizer, 100% pensando e com garantia de que se Jesus morresse, estava tudo resolvido, a sua vitória tinha sido completa. Porque ele não sabia do futuro, apesar dele conhecer a palavra, mas ele não sabia do futuro. E Jesus disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Tá bom? Essa que é a diferença do povo do Senhor. Então o maior presente se resume em tudo. Se Jesus não ressuscita, estava tudo anulado. O diabo tinha ficado com festa até hoje, tinha tido a vitória, só que ele foi derrotado. Derrotado quando Jesus ressuscitou. Aí se cumpriu a palavra. Aí aquilo que Deus prometeu, Jesus na ressurreição entregou de presente para a igreja. E hoje nós temos posse daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Essa é a diferença do povo. Essa é a diferença. O Deus que nós servimos. Aleluia. Porque nenhum Deus que a humanidade apresenta, nenhum Deus, Maomé, Buda ou qualquer um outro, se você chegar na sepultura desses homens, você vai encontrar lá os restos mortais. Você vai encontrar ali um monumento, um local de adoração. E você vai ter as evidências daquela pessoa, que ela morreu e os ossos delas estão ali até hoje guardados para as pessoas adorarem, para a sua religião adorar. Só que, para a honra e para a glória do Senhor, nós temos um Deus, nós servimos a um Deus diferente. E eu falo isso com propriedade, eu, pastor Salatiel e alguns aqui, nós estivemos lá em Israel. Entramos no túmulo onde provavelmente, no modelo que Jesus foi colocado. E quando nós entramos lá, existe uma frase maravilhosa: ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Uma das maiores experiências que eu tive em Israel foi contemplar o Evangelho na minha pele, nos meus olhos, e ouvir a frase: ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. A religião fica doida com isso, o povo fica, a humanidade fica doida com isso, mas só nós temos essa experiência maravilhosa. Só nós temos um Deus que disse que ia morrer, ia ressuscitar no terceiro dia e que estaria presente todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então a igreja é o povo mais diferenciado da terra. A igreja do Senhor é algo espetacular. Eu e você, nós temos o que jamais a religião vai ter. Nós temos o próprio Salvador. Ele está lá no túmulo de Israel? Não. Ele está no céu à direita do Pai, o Deus Todo-Poderoso, e presente aqui através do Espírito Santo. Então hoje é um dia muito maravilhoso para a gente, para a igreja do Senhor. Hoje é um dia maravilhoso. Porque aconteceu a vitória. Hoje nós temos a vitória em nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Então eu quero, nesse momento, queridos, saber de alguns irmãos quais são as evidências, as provas de que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Para quem estudou, provavelmente já entendeu. Então eu quero a colaboração de vocês. Vocês possam me mostrar alguns fatos que comprovam que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Então você vai ter a oportunidade de falar, você levanta a sua mão e a gente vai compartilhar com todo mundo e depois a gente vai ler alguns versículos, se o tempo der. Quem é o primeiro? Quais são as evidências que comprovam que realmente Jesus ressuscitou? Tem alguém? Senão eu vou ter que falar, hein? O que a Bíblia diz? Como prova que Jesus ressuscitou? Glória a Deus. Tem um irmão ali, tem mais um.
Só pegar o microfone aí para a gente ouvir e você vai compartilhando também. Prova que Jesus ressuscitou e que o corpo dele nunca foi encontrado, uma delas. Outra que ele apareceu para em torno de 500 pessoas depois de ter ressuscitado. Glória a Deus. É isso. Mais alguém, querido? A palavra. A prova que Jesus ressuscitou é pela palavra. A palavra é a maior evidência. Os profetas falaram, os grandes pregadores falaram. A palavra em si, ela denota isso. Então não tem dúvida nenhuma. Ok. Mais irmão olha atrás também. Em João 21 fala que ele se alimentou, ele comeu peixe e pão com os discípulos, prova que ele ressuscitou em carne, ressuscitou o seu corpo, seu corpo ressurreto. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Quer falar mais alguma coisa? As pessoas ainda estavam atadas, né? A mente dela não estava posicionada ainda sobre a ressurreição de Jesus. Mas quando ele veio aparecer, ele apareceu. Isso sou eu mesmo. Então aí começou a transição de mente. As pessoas começaram a crer naquele momento ali, a ressurreição dele. Na verdade, como ele falou aqui, os dois homens que estavam também de Mateus, eles só foram estar possível no dia de Jesus, partiu o pão na casa deles. Naquele momento que partiu o pão que eles viram, é esse aí, ele ressuscitou com Jesus naquele momento, desapareceu ali. As mulheres também, Maria, Maria Magdalena também, estavam também com a mente atadas, mas naquele momento ali, que o anjo falou com elas, que elas foram para ungir o corpo de Jesus, mas com bálsamo, mas também não encontrou ali o anjo, e também aonde estava o discípulo reunido, quando Jesus também entrou, sem que abrisse a porta, ele entrou, na verdade, e ainda muitos ficaram em dúvida, aquela coisa toda. As mulheres que já estavam desatadas, elas já entraram falando, ele está vivo, só que os discípulos ainda não estavam acreditando. Quando ele entrou pela porta, eles viram Jesus ainda não acreditando, então Jesus mostrou para eles, olha as marcas. E o mais forte para comprovar, Jesus perguntou, tem algo para comer? Então eles viram, porque eles estavam falando de um corpo espiritual, ele estava com um corpo transicionado, mas que comia, servia para eles. Aí foi então a certeza da ressurreição. Amém. Pastor Santiago. Hoje, nos nossos dias, é a autoridade que tem o nome dele. Não tem nenhum morto que a gente manda o demônio sair, que vai sair, mas o nome dele sai. É a autoridade viva que tem o nome dele hoje, nos nossos dias. Glória a Deus. E é tremendo que os discípulos, Jesus ele sempre ensinou os discípulos: eu vou, o terceiro dia eu vou morrer, o terceiro dia eu vou ressuscitar. E você vê a dificuldade que eles tiveram. Você vê que quando Jesus encontra com os discípulos depois de ressuscitado, a maioria deles não reconhece o Senhor. Inclusive os dois discípulos no caminho de Emaús, eles estavam, na verdade, conversando, a nossa esperança, ele foi, não era ele, e agora o que a gente vai fazer? Ele morreu, ele está morto. E aí as mulheres desatadas, porque a mulher, meu Deus sempre tem algo espetacular sobre a mulher. A mulher é muito desatada, a questão de visão. Aí essas mulheres encontram e sacodem os homens, eles ainda ficam assim, tiveram que correr até não acreditarem que não, as mulheres. Foram correndo lá para poder saber, não, será que é mesmo? Aí Pedro e João tiveram a experiência viva lá no túmulo. Pode falar. Completando o que o pastor Salatiel falou, todos esses fatos aí que os irmãos compartilharam, a gente tem a confirmação pela palavra, né? Mas a atual confirmação, completando o que o Salatiel falou, é a presença do Espírito Santo, né? Que ele falou que ia para o Pai e enviaria um Consolador. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, um traficante, um estuprador,
sendo transformado pelo Espírito Santo, é uma das provas que ele está vivo, através do Espírito Santo. Glória a Deus é forte. É a obra que nenhum outro Deus pode fazer, só Ele pode fazer. Porque as Escrituras, o Espírito Santo testifica da verdade do Senhor. Por isso que às vezes você vai falar com um homem que ele é cheio de autoridade no mundo. O cara ele bota arma nos outros, mata, mas quando você chega, você não é um homem comum. Você está respaldado pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é a diferença. Essa é a diferença da religião. Quando você vai confrontar, você morre. Mas quando você vai confrontar, quando você vai ensinar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo testifica que o que você está falando é a verdade. Porque as palavras que saem da tua boca entram no coração daquela pessoa e mexem na estrutura dela. Aí ela tem que ouvir, porque quem está falando é o Espírito Santo através da tua vida. Isso que é forte. Olha lá. O próprio Evangelho hoje, mais de 70% que nós vivemos pelo Espírito Santo, Paulo. E a prova que Jesus ressuscitou, Paulo. Porque a luta dele foi provar que ele também era apóstolo. Ele falou: vocês que estão aí do outro lado, vocês são igual comigo. Foi eu que formei vocês aí, foi eu que fiz discípulo. E quem foi que encontrou Paulo? Saul, Jesus Cristo, porque ele percebeu. Ele já estava aos olhos de muitos morto, e morto não fala comigo. Inclusive o próprio Paulo, ele dá testemunho de que ele viu Jesus vivo, dando prova em relação a isso que a gente está falando. Mais alguém? Então vamos ler alguns versículos. João na ilha de Patmos também. Exatamente, inclusive também está dizendo aqui que no Apocalipse, João teve essa visita de ver o próprio Senhor vivo. João, assim, por isso que, queridos, a gente precisa muita intensidade de estar com o Senhor na intimidade. Porque quem tem intimidade com o Senhor, quanto maior a sua intimidade, maior será a sua revelação. Jesus teve 2 discípulos, um atribulado que depois foi trocado, mas na verdade João ele sobressai a todos, porque João foi o único apóstolo ou discípulo que foi até o Calvário. Os outros abandonaram e ele estava ali juntinho. Quando Jesus estava sendo crucificado, o que ele falou? Quem estava ali que ele falou? João, está aí a sua mãe, você vai ter que cuidar dela. João, em momento algum, ele abandonou o Senhor. Quando tinha algo para ser revelado para o grupo, todo mundo olhava para João e falava assim: ó, você está juntinho, pergunta ele o que vai acontecer com todo mundo. Então João, ele foi o discípulo de maior revelação. Por quê? Porque foi de maior intimidade. João, ele viu coisas que ainda vai acontecer daqui a séculos. João teve essa experiência em vida. E interessante que João, ele não morreu como os outros. Ele não foi matado. Apesar de tentarem, fizeram de tudo até desistirem de matar João. Porque existia uma intimidade tão grande que a revelação foi tão forte. Deus tinha tanto uma intimidade com João, falou assim: ó, os outros vão morrer, vão sofrer muito, vão morrer. Você não, você eu guardei para que a igreja tenha a maior revelação através de você. Para entender o que é que um homem pode alcançar com a intimidade com o Senhor. Então é muito forte. A intimidade de João foi muito forte. O cara morreu de idade, morreu de velho. Morreu de velho contemplando a glória do Senhor. Meu Deus. E olha que Daniel no Antigo Testamento teve revelações, mas comparado a João, ele passa nem perto. Mais alguém levantar a mão aí para falar? Fala, pastor. Pastor, interessante essas 2 coisas. A primeira, sua fala aí, interessante que o único discípulo que Jesus faz menção como meu discípulo amado é João. Jesus amava mais João que aos outros? Não. João era mais próximo de Jesus do que os outros. Jesus abaixava para riscar o chão com um graveto, João ficava olhando ali do lado e agachava junto, porque ele sabia que ele ia aprender alguma coisa. Jesus balbuciava alguma coisa, João encostava o ouvido para tentar entender o que Jesus estava falando. Ou seja, João queria ter uma intimidade com Jesus que os outros não se voltavam para isso.
Para os outros, bastava estar com Jesus, para João, não. Ele não faz essa menção a nenhum outro. E outra coisa, das evidências aí, em Lucas 24, interessante que quando Jesus chega e se encontra com os discípulos, eles não creem. Aí ele fala, ele mostra as mãos e os pés, e ele fala assim: porventura espírito tem corpo? Então olha aqui para mim. E aí que eles, os olhos abrem e eles falam: é verdade, espírito não tem corpo. Olha as mãos furadas, olha os pés. Aí é que eles se tocam, porque eles estavam conversando com o mestre. É verdade, e eles ficam apavorados que está todo mundo reunido esperando. A notícia já tinha corrido, está todo mundo reunido esperando. Aí de repente eles esperando o quê? Que alguém vai lá e toque na porta. Aí de repente quando eles olham, de repente alguém atravessa a parede. Aí fica todo mundo doido, todo mundo desesperado. Aí Jesus está ali. Aí mostra o poder da ressurreição. É coisa muito tremenda. Pode falar, irmão. Do Jairo Maia. Então eu estava deitada ouvindo Jairo Maia, E aí eu escutei uma voz falando comigo pelo rádio: mulher, seu filho vai morrer. Mulher, seu filho vai morrer. E você vai render aos meus pés. Eu estava drogada. Então assim, para mim eu falo que o Senhor já veio para mim. Quando eu estou na igreja, que os pastores abrem a palavra do Senhor, que fala do paralítico, que fala da mulher de fluxos de sangue, que fala do cego, eu falo que Jesus já veio para mim, porque se o Senhor falou o meu coração, fez pela minha vida, foi tremendo, como se diz o apóstolo Marcos, extra forte. Então assim, a palavra do Senhor é viva a todo momento. Obrigada pela oportunidade, pastor. Glória a Deus. Inclusive, o pastor Helder, ele sabe melhor do que a gente, que acompanha os sites internacionais, que hoje muitos muçulmanos têm convertido ao Senhor, que o próprio Jesus tem aparecido para eles. Existem testemunhos que o próprio Senhor tem aparecido por esses homens, porque só Deus mesmo, só Jesus aparecendo mesmo, porque se outro aparecer, eles corta a cabeça. Então o próprio Jesus tem aparecido e muita gente. Vocês estão achando que tem pouca gente convertida, os muçulmanos? Não tem não. Tem muita gente convertida. É só o tempo da manifestação da glória de Deus e você vai ver como é que o Oriente vai ser transformado. Inclusive eu vi uma reportagem ontem que, acho que fui lá no Líbano, me parece, um líder lá falou que se as nações não olharem para aquela região, daqui 2 anos não terá mais cristãos naquela região. Porque eles estão expulsando, se não sair eles vão matar. Mas aí ele está falando porque ele não conhece. Ninguém consegue expulsar o Espírito Santo de uma nação. E o Espírito Santo do Senhor está lá. Na verdade ele não está entendendo, mas daqui 2 anos vai haver uma multiplicação dos servos do Senhor naquele lugar. Sabe por quê, querido? Porque o que faz crescer o Evangelho, historicamente, são pessoas, são sangue de pessoas. O Evangelho foi desenvolvido através de sangue de pessoas. Quando um servo morre, aí nos últimos dias eu estava pensando: meu Deus, lógico, é muito triste, realmente nós oramos muito por esse povo. Mas quando se viu um testemunho em massa, igual como foi ali no Egito, aqueles 21 cristãos que morreram, e o mundo inteiro assistiu aquilo, você sabe o efeito daquilo no mundo espiritual? Você sabe quantas pessoas foram regadas, quantas almas foram regadas com o sangue daqueles cristãos? Eu falei assim: meu Deus, realmente o Senhor está voltando ao princípio, onde pessoas derramaram sangue e hoje nós somos frutos desse sangue derramado. Então a televisão, o mundo inteiro volta para lá. Isso quer dizer o quê? O Oriente está sendo regado pelo sangue de pessoas que servem ao Deus Todo-Poderoso. Isso é muito forte. Pode falar, pastor Helder. Em cima do que o pastor está falando aí, esse fato lá do Egito, eu recebi um e-mail de uma agência missionária e eu divulguei, não sei se os irmãos viram, um testemunho do irmão
de um desses jovens que foi assassinado. Ele dando uma entrevista para a rádio no Egito, né? E milhares de pessoas estão se convertendo por causa da morte desse jovem, porque enquanto ele estava ali ajoelhado, com os olhos vendados e com as mãos amarradas, e abaixaram a cabeça dele, ele gritava a todo instante: Jesus, 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 até que a adaga cortou a cabeça dele. Então o repórter, ele chorando na rádio, na entrevista ao vivo, e ele falou assim: como é que você e a sua mãe se sentem em relação ao homem que cortou a cabeça do seu irmão? Aí ele diz assim: em primeiro lugar, o meu irmão se tornou um mártir. Ele é um exemplo para nós cristãos, porque ele morreu, sabe, gritando o nome de Jesus, declarando que Jesus é o Senhor. E isso só fez com que outras pessoas entendessem, tá, quem é Jesus. Segundo a minha mãe, ela disse que se encontrar com esse homem, ela vai olhar no olho dele e vai dizer: eu te amo, porque Jesus morreu por você. Meu Deus, tem mais alguém? Na verdade, é que existe primeiro a vontade permissiva de Deus. Muitas das vezes nós perguntamos: por que não Deus não muda esse quadro? É a vontade de Deus, nós temos que respeitar. Porque através dessas pessoas, várias pessoas são impactadas. O mundo todo é impactado. Já tem um lugar para eles reservado, está em Apocalipse, que é o que João viu. E o que acontece? O que eles fazem é um jogo de empurra. Porque eles têm medo que aconteça com eles, eles querem pregar o Maomé deles, mas o que eles têm medo que aconteça com eles, eles querem fazer com o cristão. Só que os cristãos, quando vai para ser decapitado, mostra muito mais coragem do que quem está decapitando. Porque se fosse o inverso ali, ele negava o Maomé, ele negava a fé dele. Mas os cristãos não, eles continuam até o fim. Então existem homens lá que realmente eles falam assim: esse Jesus ressuscitou, porque se fosse eu arranquei a cabeça dele, mas se fosse eu negava. Há alguma coisa mais forte que preenche esses crentes? Só no final para a gente ver. Glória a Deus. Interessante que isso é tremendo. Questão da cegueira da religião, alguns podem até morrer pelos seus deuses, mas a diferença do cristão para essas pessoas é o amor. Porque Jesus, mesmo quando ele estava morrendo, sendo crucificado e sendo maltratado, qual foi a palavra que ele disse na cruz? Deus perdoa, eles não sabem o que fazem. Então essas pessoas, o que eles ficam revoltados, na verdade, é que eles estão ali com ódio para destruir as pessoas. E quando ele olha para os servos do Senhor, eles estão ali como uma ovelha, sem questionar. E nos seus olhos estão amor, não há revolta. Então é isso que mexe com a estrutura deles. Por quê? Porque justamente do jeito que o Senhor falou. Porque o que está em nós é o Espírito Santo. E não importa a violência que vem contra a gente, quando é transmitido com amor. Essa que é a diferença. Por isso que eles ficam tão revoltados. Porque nós pertencemos a um Deus completamente diferente. E a ação do Espírito Santo, não importa o que aconteça com as nossas vidas. E outro exemplo maravilhoso, que eles ficam desesperados, é que o próprio Estevão é pedrada para tudo quanto é lado, e a Bíblia diz que as pessoas que olhavam para Estevão, o rosto dele era como se fosse o rosto de um anjo. Quando eu li isso, que eu observei, eu li várias vezes, mas quando foi rema na minha vida, essa palavra foi assim: meu Deus, como está faltando anjos nessa terra. Às vezes uma pedradazinha só, a pessoa já se transfigura. E o rosto dele, que é de servo, de repente vira rosto de Satanás. E Estevão, um monte de pedrada, o que aconteceu com o rosto dele, as pessoas olhavam, mas o Estevão que a gente está apedrejando é o rosto de um anjo. Gente, é muito, a essência que está em nós é muito forte. Você alcançar um nível desse é muito forte. Porque se você não estiver preparado para receber as pedradas, porque as pessoas vão dar pedradas em você a vida inteira.
E o que vai mudar é quando alguém te dá uma pedrada e ele olhar para você e olhar que o seu rosto está como o rosto de anjo. Olha a Deus. É isso que é forte. Pedrada, chicotada, não importa o que vão jogar contra você. O que importa é o que vai resplandecer no seu rosto. Meu Deus, isso é muito forte. Então o que Jesus tem gerado, o que Jesus gerou em nós e gerou na sua igreja é isso. Porque a verdade é, nós somos o escândalo para essa nação. O mundo não aceita isso. Para o mundo é loucura a cruz, é loucura o que Jesus fez, é loucura esse tal de Jesus que ressuscitou. Mas para a igreja é o poder de Deus. Aleluia. Para a igreja é o poder de Deus. E o poder de Deus não só porque nós falamos, é porque na verdade, quando somos confrontados, resplandece a glória de Deus das nossas vidas. Aleluia. A verdade é que nenhuma religião transforma uma pessoa como Jesus transforma. Essa que é a realidade. E sinceramente, para viver isso, só um Deus que está vivo, que está neste lugar. Amém? Acho que mais alguém levantou, eu estou ficando empolgado. Aleluia. Nós temos que ter bastante cuidado em relação ao evangelho que nós estamos vivendo. Nós temos acostumado a viver um evangelho de prosperidade, no qual a pessoa que sofre, ela tem alguma coisa errada. Só que na realidade, Jesus não chamou os homens para serem ricos. Jesus não chamou os homens para poder viver uma vida de céu aqui na terra. Ele chamou a gente para poder sofrer pelo evangelho. Ele chamou a gente para que a gente tenha condição de dar testemunho dele. E a palavra do próprio Jesus disse que o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Então, se Jesus ele veio ao mundo, ele sofreu, ele foi humilhado, ele passou todas as situações em que ele passou e ele venceu, nós também temos que estar dispostos a sofrer e sofrer por ele. Aí é onde que outro dia eu estava lendo, né, a respeito do evangelho lá na China. E ali naquele dia que eu estava lendo o evangelho na China, eu entendi aquela palavra das bem-aventuranças, que eu nunca tinha entendido. Eu não sabia por que Jesus falava que os que choram seriam consolados. Eu não entendia que bem-aventurado eram aqueles que eram perseguidos. Eu ficava pensando, mas Senhor, por que o Senhor está falando que as pessoas que são perseguidas são abençoadas, que as pessoas que choram vão ser consoladas? Eu não entendi. E aí eu comecei a ler, li esse livro. O irmão, a vida inteira dele, durante 14 anos, durante 14 anos ele ficou preso, e durante o restante da vida dele ele foi perseguido. E ele foi preso, as pernas dele eram quebradas, ele teve todas as pernas dele quebradas, os pés dilacerados, e ele sofrendo, apanhando todos os dias ali naquela cadeia. E um dia o Senhor falou para ele: agora você foge. E ele, com as pernas quebradas, levantou, saiu andando pela porta da frente da cadeia e ninguém prendeu ele. Então você vê a maravilha do Senhor, porque todas as coisas, o Senhor tem um propósito nessas coisas. Então o sofrimento que a igreja passa na terra, a igreja só cresce verdadeiramente quando há perseguição. Glória a Deus. Eu estava vendo uma reportagem essa semana daquela invasão na universidade, eu acho que foi no Quênia, que eles invadiram ali os terroristas, né, e separaram os muçulmanos dos cristãos. Aí eu fiquei me perguntando, pastor, se fosse aqui conosco, se por acaso a gente estivesse num ônibus ou dentro do shopping mesmo, chegasse os terroristas, eu me perguntei dessa forma. Perguntar, porque eles tiveram que perguntar quem são os cristãos aí, porque como que eles iam saber quem era cristão e quem era muçulmano? E se fizesse essa pergunta, será que a gente teria a coragem, os cristãos hoje, aqui no Brasil, de se submeter a um massacre desse, falar, eu sou cristão, eu vou morrer pelo Senhor? Então eu achei aquilo ali muito forte, porque foram separados, né? E morreram mais de 100, quase 200 jovens ali cristãos dentro da universidade. Aquilo ali me chocou.
falando ali, para mim demonstrou qual o tamanho do amor da gente por ser cristão hoje, como que nós somos cristãos, até onde, até que ponto a gente consegue se entregar verdadeiramente, totalmente para o Senhor. Na verdade, isso seria uma palavra dos profetas. Um dos profetas menores, eles dizem que chegará um tempo que serão separados aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Então, nós estamos chegando nesses últimos dias de realmente ser separado, quem serve e quem não serve ao Senhor. Na verdade, a todo tempo a gente passa por esse teste. E agora chegou esse tempo para o Brasil. Vamos ler aqui a comprovação, aí na apostila. São inúmeras as inquestionáveis, as comprovações da ressurreição do Senhor Jesus. Algumas delas ocorreram devido à incredulidade e maldade dos homens. Mateus 28, 11 e 15. Outras são frutos inevitáveis da presença transformadora de Cristo. Contudo, de todas elas, a fé é o firme fundamento. Nada mais comprova a ressurreição do Senhor do que a fé que nós cremos nele. Nós somos a igreja, nós somos os justos do Senhor, e o justo viverá pela fé. Não importa o que vão dizer a respeito da ressurreição de Jesus, o que importa é que nós temos fé e verdadeiramente ele ressuscitou. Amém? Eis algumas dessas comprovações. O sepulcro está vazio. Tem as referências aí, Mateus 28, 6, Marcos 16, 6, Lucas 24, 3. Vamos ler lá. Quem pode abrir o Evangelho de João 20, de 1 a 8? O Evangelho de João 20, de 1 a 8. Abre e lê para a gente, por favor, só para comprovar aí na palavra, para quem está acompanhando, possa ler. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro do Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Glória a Deus. Outra comprovação também é que Jesus esteve com os seus discípulos ainda por 40 dias antes de subir aos céus. Mateus 28, 5, 8, 9. Alguém lê aí, por favor. Mateus 28, 5, 8, 9. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E mais tarde apareceu aos apóstolos Paulo e novamente a João. Atos 9, de 3 a 5, e outro abre em 1 Coríntios 15, 7. É a comprovação de que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. E foi deixado marcado, comprovado na palavra do Senhor para que todos possam observar. Atos 9, 3 a 5, 1 Coríntios 15, 7. Em sua viagem, quando aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É o que você deve fazer. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Glória a Deus. E aí a gente vê tem mais referências aqui, a gente já vai pular para outro tópico, que hoje tem a prova daqui a pouco. Mas então todas as comprovações que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. E várias outras que, se fosse colocar aqui, tem muita coisa para ser citada. A segunda parte é o resultado da ressurreição. Os resultados da ressurreição de Cristo são muitos e de grande alcance, constituindo uma parte essencial da fé e da salvação dos crentes. Cristo ressurreto é a confirmação de sua própria divindade e de seu imutável sacerdócio. O cumprimento da promessa de Deus aos pais, a prova da justificação provisional dos crentes, da regeneração para uma viva esperança, da possibilidade de frutificação para o Senhor e da grandeza do poder de Deus à disposição de seus filhos. Além disso, é o penhor do julgamento e a certeza da ressurreição futura. Amém, queridos? Qual foi o resultado dessa ressurreição? A verdade é que essa é a nossa grande esperança. Essa é a diferença que nós temos. A esperança da ressurreição. Que um dia, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Isso é muito forte. A ressurreição é a base da nossa fé, é a certeza da nossa fé. A ressurreição é o cumprimento de toda a palavra. A ressurreição é a verdadeira esperança daqueles que creem no Senhor Jesus. Sem ressurreição, não haveria cristianismo. Sem ressurreição, não haveria escola de profetas. Não teria motivo da gente estar aqui. Se não houvesse ressurreição, não tinha do que se falar, porque teria se acabado tudo. Essa é a realidade da igreja. Essa é o segredo da igreja, a ressurreição. Meu Deus, esse é o presente da igreja, a ressurreição. É a certeza que a nossa fé não é em vão. É a certeza que o nosso sacrifício não é em vão. É a certeza que verdadeiramente Ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar com Ele. Isso é se a gente chegar a morrer. Porque está tão próximo da sua volta, mas muitos morreram nele. E chegará aquele grande dia que vai ser decretado, o som vai ser anunciado nos céus. E aquele que morreu com Cristo ressuscitará primeiro. Meu Deus, será Jesus? Fala mais. Filhos, né? Filhos. Sem a ressurreição também não teria filhos. Ele gerou filhos, porque a palavra de Deus fala que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Né? O próprio Deus fez isso, não é verdade? Deus se agradou, Deus moer Jesus na cruz do Calvário, para gerar filhos, que nós estávamos perdidos, né? Nós estávamos sem pai. Sem pai. Sem pai. E esse foi um dos grandes benefícios, nos tornar filhos de Deus através da ressurreição do Senhor Jesus. Meu Deus, isso é muito forte. Mais alguém quer fazer um comentário sobre qual foi o resultado dessa ressurreição? Eu sei que tem muita gente muito ativada. Você penhora alguma coisa, essa coisa já está guardada na Caixa Econômica Federal, por exemplo, para quem tem joias aí, você pode penhorar, pegar um valor. Essa joia vai ficar guardada. A nossa maior joia já está guardada no céu. Ele é o nosso penhor. Mais alguém? Pode ficar à vontade. Falando aqui da intimidade,
em degraus, né? Igual nós analisamos, igual o apóstolo João, quando ele estava com Jesus, ele deitava no peito de Jesus, né? E andava com Jesus. E depois que Jesus morreu, aí veio aqueles discípulos que estavam subindo lá de Emaús, teve um encontro com Jesus também, não reconheceram, porque ele já tinha mudado um pouco, né? Porque ele já estava num corpo ali, glorioso, né? Já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava num corpo glorioso já. Então, eles conheceram pelo ato do partir do pão, né? E depois teve um outro ato muito mais forte, que João encontrou com o mesmo Jesus lá em Apocalipse, que ele caiu como morto. Jesus já tinha ido ao Pai, né? E ele já deparou com Jesus de frente, né? E ele caiu como morto, porque Jesus aí né, a autoridade já estava suprema, né? Ele muda de estação, o poder vai crescendo, né? Vai transicionando. Então, nós podemos ver, nós analisando bem, tem etapas, né? Tem etapas. Nós estamos falando aqui da ressurreição de Cristo, né? Tem muita coisa envolvida, né? Então, quando nós nos encontrar com Jesus hoje, alguém já parou para pensar? Alguém já parou para pensar nesse leão da tribo de Judá ressuscitado? Muito forte, né? Amém. Outra coisa também que é muito importante a gente ressaltar é que Cristo ressurreto é a confirmação de sua própria divindade e de seu imutável sacerdote. Então, na verdade, essa é a diferença de que Jesus é Deus. A questão da ressurreição prova que o próprio Jesus Cristo é Deus. Isso que muitas pessoas não conseguem entender. Então, o fato dele ressuscitar, isso prova a sua deidade. E, inclusive, tem aqui algumas referências. Romanos, alguém abre Romanos 1,4 e 8,34. Outro abra, por favor, Hebreus 7, 22 a 25 e 1 João 2,1. Romanos 1,4. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. 8,34. Romanos 8,34. Também. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Glória a Deus. Hebreus 7, 22 a 25. Então Jesus é o sacerdote eterno. E 1 João 2, 1. Meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu Deus. O cumprimento da promessa de Deus aos pais, Atos 13, de 32 a 33. Atos 13, 32 a 33. Quem achou pode ler.
isso, até aí mesmo. E a prova da justificação provisional dos crentes, da regeneração para uma viva esperança, da possibilidade de frutificação para o Senhor e da grandeza do poder de Deus à disposição de seus filhos. Aleluia! A grandeza de todo o poder de Deus está à disposição aos seus filhos. O resultado da ressurreição é nos trazer poder e grandeza pelo Senhor. Meu Deus, é muito maravilhoso. E o finalzinho, além disso, é o penhor do julgamento, a certeza da ressurreição futuros. A grande diferença nossa para todas as religiões é isso. É a questão da ressurreição. Ninguém pode oferecer o que Jesus ofereceu. Nenhum outro chamado Deus pode oferecer o que Jesus nos oferece. A certeza de que se nós morrermos hoje, quando Jesus voltar, seremos ressuscitados, transformados, receberemos um corpo glorificado e viveremos por toda a eternidade com Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o resultado da ressurreição é nos trazer a garantia de vida eterna. Não importa o que aconteça com o servo do Senhor, jamais vão matar você. Eu e você nascemos para ser eternos. E isso foi reconquistado com o sacrifício na cruz do Calvário. Foi decretado na cruz do Calvário. E foi nos dado posse quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isso quer dizer, querido, vivemos com o Senhor nessa terra e viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Ninguém pode tirar isso. Ninguém jamais vai tirar isso da igreja do Senhor. E o mais importante, nós estamos aqui na Escola de Profetas para aprender e para passar isso. Levar uma esperança aonde o mundo não tem esperança. Para o mundo, muitos, a sua esperança terminou no cemitério. Muitas pessoas de ano em ano vão ao cemitério levar ali porque ali acabou a sua esperança. Mas a nossa esperança não acaba quando nós somos enterrados. A igreja do Senhor tem esse benefício, tem essa grandeza, tem esse poder, porque a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos dá esse poder, nos dá essa autoridade, pelo nome que está acima de todo nome. A igreja tem um nome poderoso a zelar. O nome mais poderoso é o nome que você carrega. Não o seu nome terreno, mas o nome celestial. Não a autoridade que o seu nome tem, aquele nome que está escrito lá no cartório, na sua identidade, no seu CPF, no seu registro ali do nascimento, não. Mas o nome mais poderoso é o nome de Jesus. Nós carregamos a autoridade do nome de Jesus. Nós carregamos a possibilidade, a verdade do Evangelho e verdadeiramente nós vamos ressuscitar assim como Ele ressuscitou. Receberemos um presente que Ele deu para toda a humanidade, um corpo glorificado, para viver toda a eternidade. E eu e você aprendemos isso para levar esperança para esse mundo que está perdido. Mostrar para essa humanidade que hoje não é dia de comer ovo de Páscoa, muito menos torta. Hoje não é o dia para isso. Hoje é o dia de a gente oferecer a verdadeira esperança. As pessoas vivem de tradição porque não têm a esperança que nós temos. A tradição tem tomado a vida das pessoas porque as pessoas não conhecem o verdadeiro Deus. As pessoas não sabem o que é ter um nome poderoso. Não sabem o que espera o grande dia da ressurreição. O poder que foi decretado à igreja do Senhor. E nós estamos aqui para aprender isso. Que Jesus morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ressuscitou para que todos nós recebêssemos a vitória. E a esperança dessa nação, a esperança desse planeta não são os governos. A esperança dessa nação é o Evangelho do Senhor ser pregado para que o povo seja mudado. E aonde estiver um aluno da escola de profeta, vai levar essa esperança a essa nação.
Quem está disposto a isso, diga glória a Deus. Quem está disposto a viver, a ensinar a respeito da ressurreição do Senhor, a passar, olha que forte, a transmitir o poder que foi lhe dado através do nome do Senhor Jesus. Porque só pode transmitir poder quem tem poder. Essa é forte. Jesus morreu para que a igreja recebesse todo o poder do seu nome. E a igreja tem todo o poder para transmitir para aqueles que estão mortos por aí. Aleluia! E todo esse povo vai ser ressuscitado pelo nome de Jesus. Pelo Evangelho e pelo povo que tem levado o poder da ressurreição. O poder da transformação que só o Senhor Jesus pode transformar. Amém? Fique de pé para a gente fazer uma oração. Logo depois eu vou passar para o pastor Salatiel para estar ministrando a prova. Mas eu quero orar para a gente estar encerrando esse momento agora. Aleluia, Jesus. Para que nós possamos entender qual a dimensão daquilo que nós estamos falando. O maior benefício nosso, como aluno da Escola de Profetas, e aprender a respeito da morte, da ressurreição, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o maior benefício não é exatamente a informação. O maior benefício é a prática das nossas vidas. Então, quando eu e você praticamos aquilo que nós aprendemos, as pessoas serão impactadas nessa terra. Aleluia, Jesus. Quando nós verdadeiramente, quando eu entender o que é a ressurreição, o que Jesus fez por mim, quando eu entender o que é o poder que está sobre o nome de Jesus, o poder que foi delegado para a tua igreja, quando eu entender o que Jesus fez na cruz para nos dar a autoridade, ninguém mais vai me parar nessa terra. Ninguém mais vai te parar nessa terra. Inclusive, todas as lutas, as aflições que tentam nos parar. Inclusive, todas as artimanhas do diabo, muitas vezes tenta colocar na tua mente que tudo isso é mentira, não vai acontecer. Mas eu quero dizer que nós já vivemos o poder de Deus nessa terra. É maravilhoso poder glorificar ao Senhor numa manhã como essa. Foi numa manhã como essa que o Mestre ressuscitou. Foi numa manhã como essa que aquelas mulheres tiveram o privilégio de encontrar com o Senhor Jesus, de anunciar isso que nós anunciamos até hoje, que Ele não está morto, Ele ressuscitou. Oh, aleluia, nós temos o maior privilégio a maior notícia dessa terra, a igreja que dá. A maior notícia dessa terra, quem tem que levar é a igreja. Jesus ressuscitou e Ele está vivo e está neste lugar. Oh, aleluia! E a manifestação da tua glória, que possam ver em mim e em você nessa manhã. Oh, Senhor Jesus, manifesta a tua glória neste lugar. Oh Deus, Senhor Jesus, resplandece a tua glória, meu Deus, sobre as nossas vidas. Oh Deus, é tão glorioso, Senhor, este poder, tão glorioso o teu nome, Senhor. Oh Pai, há tanto prazer, há tanta responsabilidade em carregar o teu nome, Senhor, em viver, Senhor, oh Pai, esse poder, o poder do Evangelho. O poder, Senhor, que em meio a uma geração de sofrimento, de angústia, de perseguição e morte, oh Deus, mais o rosto daquele que serve ao Senhor em todo tempo, resplandece a tua glória. Oh Deus, aqui não são, ó Pai, meros alunos do Senhor, são os filhos que foram transportados para o reino do Filho do teu amor. Ó Pai, aqui são pessoas completamente diferenciadas, ó Pai. São pessoas, ó Pai, que entendem, reconhecem o preço que foi pago pelas nossas vidas, ó Deus. As nossas vestimentas não são vestimentas comuns. As nossas vestimentas não foram lavadas, Senhor, ó Pai, com detergente qualquer, como as roupas naturais passam por esse processo de limpeza.
As nossas roupas foram lavadas, a nossa alma foi lavada, foi comprada pelo puro sangue do Senhor e nos torna mais alvo do que a neve e nos torna as pessoas mais valiosas deste planeta, desta geração e das gerações que virão. Oh Deus, porque o preço que foi pago pelas nossas vidas, Senhor, foi um preço de sangue, um sangue inocente, puro, de um Deus que se fez homem e morreu na cruz para nos salvar. Aleluia! E nos alcançou com o poder do Teu Evangelho, com o poder da Tua glória. Aqui estão os filhos comprados e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tirou e que tira todo o pecado do mundo. Aleluia! Por isso, ó Deus, nesta manhã, Senhor, eu peço ao Senhor, manifeste a Tua glória na vida de cada aluno que está aqui da escola de profetas. Ó Deus, nós somos os manifestadores da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção. Nós somos os representantes deste reino glorioso. Aleluia, Senhor. Nós temos o privilégio de servir ao único que é Deus, ao único que é verdadeiro, ao único que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Aleluia. Oh Deus, por isso nós nos submetemos ao Teu nome. Ó Pai, nós adoramos ao Teu nome pela beleza da Tua santidade. Ó Pai, nós nos prostramos diante do Senhor nessa manhã, Senhor. E nos capacita, Senhor, ó Pai, para serem representantes do Teu reino nessa terra, meu Deus. Com toda a autoridade, com todo o poder, com todo o amor e com toda a unção. É isso, Senhor, ó Pai, que eu ministro nessa manhã, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você que crê e recebe, dá glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Você pode glorificar mais o Senhor. Você tem alguns segundos para falar palavras maravilhosas que vai sair de dentro do teu coração. Ele está ouvindo aí do teu lado tudo que você está dizendo. Ele não está lá no céu. Ele é tão grande, a dimensão dele não há dimensão, não há limites para o seu tamanho. Ele está aqui dentro do teu lado, ouvindo tudo que eu e você estamos dizendo a Ele. O único povo que tem o privilégio de todo o tempo e o tempo todo estar falando com Deus Todo-Poderoso é a igreja do Senhor. Glória a Deus. Esse é o privilégio da igreja do Senhor. Glória a Deus. Pelo ato da ressurreição do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, amém? Palavra maravilhosa, amém? Queridos,
capítulo 12. Antes da gente iniciar nossa prova, o apóstolo pediu para me passar este comando para os pastores, os obreiros e também a escola de profeta. Êxodo capítulo 12. Como o pastor Nassoscar disse, e desde manhã nós estamos falando, hoje o mundo está se comemorando o quê? Páscoa. E qual é a Páscoa dos cristãos? Cristo. Amém? Nosso Senhor é a nossa Páscoa. E Êxodo capítulo 12, versículo 14 diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Dá uma viradinha nas suas folhas lá para Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 15. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Agora volta lá de novo para o capítulo 12, o versículo 25, que diz assim: e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém? Queridos, o apóstolo pediu para mim passar este comando para a igreja, para essa semana, né? Assim como o povo de Israel, a partir de hoje, começando hoje, eles comemoram os 7 dias da festa dos pães asmos. Mas para eles estão nessa... A lembrança deles é esta festa, do cordeiro que foi sacrificado, o sangue que foi colocado no umbral da porta. E quando o anjo passou por aquele lugar no Egito, os filhos dos hebreus, que é onde estava o sangue na porta, eles não morreram. E também eles comemoram a libertação, amém, do povo do Egito. Só que hoje nós vamos comemorar a nossa Páscoa. E a nossa Páscoa é Cristo. Amém? Ou seja, como a Igreja Apostólica Semeando Rema vai comemorar essa Páscoa? Nós vamos fazer também 7 dias, começando de hoje. Este foi o comando que o apóstolo pediu a todos os pastores, obreiros, de nós estarmos fazendo todos os dias uma santa ceia. Amém? Porque essa é a nossa Páscoa. Lembrar do sacrifício de Jesus. Não é isso que significa a Santa Ceia? Lembrar do sacrifício de Jesus? Então, o povo, os hebreus, eles tiram o que? O fermento. O apóstolo, em um dos domingos passados, ele explicou para a gente sobre o fermento. Você conhece o fermento? E o fermento significa a impureza das coisas deste mundo. Então, essa semana você vai se separar para o Senhor. Olha o que diz o versículo 23. Não foi o homem que deu essa lei. Não foi o homem que mandou que comemorasse esses dias. Foi o próprio Senhor. Amém? Foi o próprio Deus
que ordenou que comemorasse esses dias, esses 7 dias, do povo se separar verdadeiramente para o Senhor. Então nós vamos fazer isso também. Nós vamos ceiar todos os dias. Você vai ceiar na sua casa, com a sua família. Amém? Você também pode passar este comando para a sua igreja, hoje no culto à noite. Amém? O apóstolo pediu. Se você quiser que a sua igreja também participe, aqui na Barra nós vamos passar isso para a igreja, para toda a igreja estar fazendo isso em comunhão todos os dias, e domingo nós vamos entregar não somente a Santa Ceia, mas também, se você sentir no coração de fazer um jejum, de fazer algo, se separar para o Senhor. Se você já ora, dobre a sua oração, amém? E cumprir a palavra do Senhor. Não entra vazio. O Senhor quer que eu e você estejamos o que? Cheio. Então você tira esses dias, toma a Santa Ceia com a sua família, na sua casa. Quem sabe vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Na minha casa mesmo é a primeira vez que isso vai acontecer, da gente tirar uma semana, passar uma Páscoa assim, fazendo desse jeito. Quem sabe na sua casa também é a mesma coisa. E o apóstolo disse que vai ser a semana da quebra do jugo. Amém? Aquilo que está preso, aquilo que ainda, as coisas deste mundo que ainda às vezes está plantada na nossa família, plantada na nossa casa, isso vai ser quebrado essa semana. Amém? Algo extraordinário vai acontecer na sua casa e na sua família. Você se prepara, amém? Você se prepara para isso. Amém? Não é à toa, esse direcionamento não é à toa, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso, amém? Isso é um direcionamento do Senhor para a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo em os últimos dias. A palavra do Senhor, os sinais que o Senhor nos deu, nos passou que vão se cumprir para a vida dele. Poucos ainda falta se cumprir, mas a maioria já se cumpriu. Isso quer dizer que a vinda do Senhor está muito próxima. E a igreja do Senhor, a igreja apostólica Rema, está se preparando. A noiva do Senhor está preparada, amém? Ela precisa estar preparada para esse grande encontro. Então você, meu querido irmão, você que crê nisso, você que tem certeza de que o Senhor pode fazer algo extraordinário, assim como acontece em Israel, e como a igreja apostólica está ligada com Israel, é por isso que nós vamos estar fazendo esse mesmo ato. Amém? O pastor Jorge que chegou agora, este é o comando do apóstolo de essa semana, esses 7 dias, a gente está fazendo Santa Ceia na nossa casa. Se quiser fazer também um jejum durante esses 7 dias, para a gente, os hebreus, o povo de Israel, a partir dessa semana está comemorando a festa dos pães asmos. Ou seja, se você quiser também tirar o fermento da sua casa, você pode tirar, mas se sacrifique, amém? Tire essa semana para o Senhor. Tire essa semana do Senhor para o Senhor, que vai acontecer essa quebra do jugo. Amém? Você toma posse disso? Amém? Deus é contigo, amém? Deus é contigo. E a melhor forma de eu e você sinalizar ao Senhor a nossa comunhão com Ele é através da Santa Ceia do Senhor. Porque você sabe que não é de qualquer forma que eu e você tomamos. Amém? Não é de qualquer forma. Imagine ainda todos os dias você fazer este ato. Amém? Ainda mais com a sua família. Olha que interessante que no versículo 25, 26, 27 aqui do versículo 12 fala que os filhos começam a perguntar: mas por que isso? Que culto é esse? Que celebração é essa? Imagina Adson, seus filhos começarem a te perguntar: pai, por que toda essa semana? Por que todos os dias essa Santa Ceia na nossa casa? E você poder explicar a verdadeira festa da Páscoa. Amém? É isso que a igreja precisa ensinar os filhos, educar os filhos na palavra, ensinar a verdadeira Páscoa, que não é um ovo de Páscoa, não, é Cristo, é o sacrifício de Cristo, de ter nos libertado, de ter nos salvado, de ter nos tirado da escravidão do pecado e nos trouxe para a luz. Tudo isso que eu e você ouvimos nessa manhã através da escola de profetas, a ressurreição, tudo aquilo que o Senhor fez foi por mim e por você. Amém, queridos? Glória a Deus. A prova está no capítulo 35, na página 35. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na página 35. Eu vou ler para os irmãos. E antes mesmo de eu vou estar orando, nós vamos tirar uma oferta.
já uma oferta nessa manhã por um irmão que ele nem está vindo na igreja, devido ele está preocupado com as contas de água e de energia do imóvel que ele precisa entregar, e ele está desesperado para poder estar acertando essas contas lá. E hoje nós vamos levantar uma oferta para poder ajudar esse irmão, amém? Para ele ficar mais tranquilo, para ele poder ficar com a mente mais tranquila, dormindo melhor, para poder estar vindo até